O objetivo da aula de hoje é apresentar a vocês a interpretação dos sonhos como técnica de investigação do inconsciente. Então, a primeira questão que eu gostaria de apresentar a vocês é uma distinção entre os métodos de investigação do inconsciente propostos por Freud e propostos por Jung. O método de investigação do inconsciente, tal como Freud compreendia, ele era analítico redutivo. O que significa isso? Que o sonhador, auxiliado pelo terapeuta, pelo analista, faria uma decomposição dos elementos do sonho de tal sorte que seria investigada alguma questão relativa a um conflito de ordem erótica, algum conflito de ordem sexual. Relembrando, pessoal, o pessoal que leu o capítulo 2 e que também do Psicologia do Inconsciente, e quem também se lembra lá de Matriz Psicanálise, que quando psicanaliticamente se usa a expressão conflito erótico, conflito sexual, não se está se falando necessariamente sobre sexo. Está se falando sobre uma desordem na relação afetiva com o outro. Vocês se lembram, gente, daquilo lá do capítulo 2, né? Aquele conceito de que conflito erótico é uma desordem no investimento libidinal, ou seja, na relação afetiva com o outro. O outro tido como objeto do investimento libidinal, não é? Então, nesse sentido, opera o chamado princípio da causalidade nesse método analítico redutivo. Porque o tempo todo o analista vai buscar, juntamente com o paciente, identificar algo no passado, por isso a ideia de causalidade, que está associado a algum conflito sexual. Por outro lado, o método sintético construtivo, desenvolvido por Jung, já tem uma característica mais prospectiva, ou seja, não se busca algum elemento específico de conflito erótico ou conflito sexual no passado, né? Mas sim investigar até que ponto o inconsciente ele está trazendo certos elementos que o sonhador precisa tomar consciência sobre. Até que ponto o inconsciente está trazendo algum tipo de informação que contribua com o processo de integração da personalidade do paciente. Por isso que a perspectiva junguiana de análise dos sonhos é denominada de perspectiva simbólica, não é? Que visa interpretar o sentido geral do sonho a partir de elementos simbólicos, sempre seguindo uma gradação, não é? Que gradação seria essa? A primeira esfera ou degrau, digamos assim, de interpretação é a simbologia do próprio sonhador, ou seja, é uma simbologia individual. Tem certos elementos do sonho que só fazem sentido exclusivamente para quem sonha. Então, aparece algum elemento no sonho e que tem uma simbologia que é específica da história de vida do sonhador. Por outro lado, quando se esgotam as interpretações do ponto de vista da simbologia individual, pode-se passar por um segundo degrau, que é a chamada simbologia cultural. Então, no contexto cultural no qual o sonhador se desenvolveu, existem determinados símbolos que podem vir a ser incorporados no sonho. Então, o alerta que se deve fazer, né, meus caros, é de que vocês deverão contribuir com esse processo interpretativo, sempre se lembrando que a primeira esfera não deve ser ignorada. Qual que é a primeira esfera ou o primeiro degrau? A simbologia do próprio paciente, a simbologia individual do sonhador. Só depois de esgotada essa análise da simbologia individual é que se pode passar para uma interpretação cultural, né? Que elementos que surgiram lá no sonho do indivíduo, o que esses elementos simbolizam na cultura na qual o indivíduo se desenvolveu. Esgotadas as interpretações nessa esfera,
pode-se passar para o último degrau, o degrau mais avançado, que é a questão arquetípica, não é? Eu vou voltar a falar sobre isso com vocês com mais calma, depois que nós chegarmos no capítulo 4º do livro, que é quando Jung começa a apresentar as suas ideias específicas acerca dos arquétipos. Não vou falar sobre isso agora, vou deixar para comentar posteriormente com vocês, tá? Então, 3 níveis de investigação simbólica, um nível individual, um segundo nível cultural e um terceiro nível mais avançado, que é o nível arquetípico, não é? E aí eu trouxe para vocês algumas citações, né, específicas aí do Jung. Nós temos aqui, né, a primeira citação, na qual ele afirma que os sonhos preparam, anunciam ou avisam sobre certas situações, geralmente muito tempo antes de elas acontecerem. Isso aí é uma descrição mais ampla da ideia da prospecção, não é? Ou seja, os sonhos trazendo certas informações que são relevantes para que o indivíduo, para que o sonhador possa compreender o que está acontecendo ao redor dele, não é? Evidentemente que não necessariamente os sonhos são considerados exclusivamente como fenômenos na categoria de experiências anômalas, não é? Como sonhos premonitórios, por exemplo. Não, não é nesse sentido. É no sentido de que o indivíduo, né, cada um de nós, capta informações a todo instante. A todo instante nós estamos recolhendo dados acerca da realidade que nos cerca. No entanto, meus caros, apesar de recolhermos essas informações, nem sempre nós nos detemos para refletir, nem sempre nós deixamos de lado a correria do dia a dia para pensar melhor acerca dos sinais ou das informações que estão ao nosso redor. No entanto, embora nós conscientemente não estejamos realizando esse processamento da informação, inconscientemente isso está acontecendo. Então, eventualmente, os sonhos podem trazer determinadas perspectivas acerca do que está acontecendo ao redor do sonhador, seja no ponto de vista da vida privada dele, seja do ponto de vista das relações interpessoais, ou até mesmo de um cenário mais amplo, não é? Um exemplo disso é trazido pelo próprio Jung. Ele descreve um sonho que ele teve em outubro de 1913 e que posteriormente ele teve um sonho recorrente, né, nos meses de abril, maio e junho de 1914. Em 1913, o sonho que ele teve foi o seguinte: eu vi uma grande inundação cobrindo toda a Europa, cercando a Suíça, que era onde o Jung residia. As águas se tornaram rios de sangue e milhares de cadáveres boiando. Aí, em 1914, ele teve o seguinte sonho recorrente. O que é um sonho recorrente? É um sonho que acontece com muita frequência, ele acontece várias vezes. De modo geral, sonhos recorrentes indicam que existe algo relevante que o sonhador deve se deter para analisar. E eu vou antropomorfizar agora o inconsciente para facilitar o entendimento. É só uma questão didática, não é? Mas é como se o inconsciente quisesse que você prestasse atenção nessa informação. Então, por isso que quem tem sonhos recorrentes, sonhos que acontecem com uma frequência muito grande, muito parecidos, existe algum tipo de elemento naquele sonho que o inconsciente, vou antropomorfizar de novo, o inconsciente quer que você preste atenção. É alguma informação relevante, é alguma questão importante para o sonhador. Existe, evidentemente, uma exceção, mas que não é uma exceção completa. É o caso, por exemplo, dos sonhos recorrentes que ocorrem em pessoas portadoras de transtorno de estresse pós-traumático, sendo que esses sonhos recorrentes, eles são, na verdade, reminiscências do evento traumático e a pessoa revive várias e várias e várias vezes esse evento traumático por meio dos seus sonhos. Ainda assim, o inconsciente está mostrando para o indivíduo uma coisa que ele precisa trabalhar, né? Mas não é nesse sentido que eu estou comentando com vocês de sonho recorrente, né?
esse sonho recorrente, que não é o do transtorno de estresse pós-traumático, ele costuma indicar algum tipo de informação, algum tipo de elemento que o sonhador precisa tomar consciência, que o sonhador precisa se deter para analisar, né? Então, olha o sonho do Jung em abril, maio e junho de 1914. No meio do verão, uma onda gigantesca veio do Ártico e cobriu toda a Europa, menos a Suíça, matando todas as pessoas congeladas. Meus caros, o que aconteceu algum tempo depois, ali em setembro de 1914? Nós tivemos o início da Primeira Guerra Mundial, não é? Então, em 1914, nós tivemos a eclosão da Primeira Guerra Mundial e praticamente toda a Europa foi tragada, né, nesse conflito, sendo que a Suíça, vocês estão vendo aqui no centro, ó, essa manchinha marrom aqui cercada de vermelho, é a Suíça, e a Suíça manteve-se neutra durante o conflito. Foi um conflito brutal, matou milhões de pessoas, tanto civis quanto militares, e foi um conflito extremamente danoso, não é? Principalmente para a Europa. E aí muitos de vocês podem se perguntar assim, então quer dizer que o Jung teve uma premonição? Não, meus caros, não é uma premonição. É simplesmente uma aquilo que eu expliquei para vocês, não é? Nem sempre nós prestamos atenção aos indícios, nem sempre nós prestamos atenção às informações acerca do contexto que nos cerca. E essas informações acabam sendo processadas no nosso inconsciente e acabam aparecendo na forma de sonhos, não é? Então ele não teve uma premonição, porque desde 1912 já havia vários indícios de que a situação na Europa estava se deteriorando rapidamente no sentido de um conflito armado, no sentido de uma guerra, tá? Então é nesse sentido que o nosso inconsciente vai trabalhando as informações mesmo que nós não tenhamos consciência delas, não é? E a partir daí, através dos sonhos, essas informações são repassadas, né? Elas acabam surgindo, muitas vezes de forma simbólica. Uma distinção muito importante entre o ponto de vista de Jung e o ponto de vista de Freud é que, na perspectiva freudiana, os sonhos são considerados como realizações disfarçadas de desejos. Quem tiver interesse, quiser estudar mais sobre isso, pode ler um clássico, não é? Que é a Interpretação dos Sonhos. Particularmente, o capítulo 5º do livro vai descrever o sonho como uma realização de um desejo, especificamente a realização disfarçada de um desejo. O próprio Freud vai nos dizer que nem todo sonho é uma realização disfarçada de um desejo. Existem sonhos que são motivados por reminiscências do dia. Então, a pessoa acaba sonhando com determinados aspectos daquilo que aconteceu com ela ao longo daquele dia, né, em que a pessoa teve o sonho. E temos sonhos que vão expressar a satisfação de necessidades imediatas e que, portanto, não apresenta esse componente de disfarce através de símbolos. Aí, um exemplo clássico é você, por exemplo, ele cita o caso de uma pessoa que consome um peixe salgado, né, uma anchova. Aí a pessoa vai dormir com sede. Aí, durante o sono, a pessoa vai lá, tem um sonho e sonha que está bebendo água, por exemplo. Vou citar um exemplo pessoal meu, dessa semana. Eu perdi um pendrive que continha muitas informações importantes, coisas de trabalho e tudo mais. E procurei em vários locais, não encontrei o pendrive. E acreditem que eu sonhei justamente com o quê, meus caros? Eu sonhei que eu tinha achado o pendrive. E foi altamente frustrante e decepcionante quando eu acordei e percebi que tinha sido um sonho. Eu falei, que horror, gente, que maldade do meu inconsciente, que isso? Né? Mas, na verdade, foi uma realização durante o sonho de uma necessidade. Eu tinha necessidade de encontrar aquilo. Então, tirando as reminiscências, tirando os sonhos que decorrem da realização de necessidades, Freud considerava que os sonhos eram realizações disfarçadas de desejos. Desejos que não conseguiam suplantar a censura, não conseguiam alçar a esfera da consciência e que, portanto, só podiam se manifestar nos sonhos através
de símbolos, né, através de disfarce. Jung não concordava com isso, ele acreditava que tinha sim sonhos que eram representações disfarçadas de desejos, mas que nem todo sonho era assim. Muito pelo contrário, os sonhos eram representações simbólicas de informações que o inconsciente estava passando, não é, para a pessoa que sonhava, a fim de que houvesse um equilíbrio psíquico, não é? Para que a pessoa pudesse tomar consciência daquilo e modificasse a sua atitude durante a vigília, a sua atitude consciente, não é? Vamos aqui na sequência, pessoal, olha só. E olha aí a bagunça, né, que eu falei para vocês, os slides desconfigurados, uma drive, tive que utilizar um outro backup, um outro arquivo, e o caos está aí representado para vocês. Me desculpem, por favor, meus caros. Então, olha só, né? No método sintético, nós vamos ter, de um lado, a amplificação do símbolo, uma vez que a imagem arquetípica ela vai ser entendida como um símbolo que vai antecipar o desenvolvimento do paciente. Por isso que ele tem essa característica prospectiva, não é? Não tem uma característica de causalidade, mas sim uma característica de apontar para o futuro o desenvolvimento da pessoa, no sentido do equilíbrio da psique, né? Da personalidade como um todo. E, ao mesmo tempo, existe o nível subjetivo de significado, não é? Que são aqueles produtos do inconsciente que vão ser compreendidos em termos do próprio paciente. Por isso que é um nível subjetivo de significado. São aquelas informações, aquelas mensagens que eu disse para vocês, didaticamente, né, antropomorfizando que o inconsciente gostaria, desejaria que o sonhador tomasse consciência e, portanto, contribuísse também com o equilíbrio do indivíduo, né? E aí eu trouxe para vocês agora um trecho, não é, de uma entrevista com uma das colaboradoras de Jung, Marie-Louise von Franz, que tem livros fascinantes sobre psicologia analítica de forma geral e um livro específico sobre os sonhos. E nessa entrevista foi perguntado para ela o seguinte: Doutora von Franz, a senhora disse que os nossos sonhos revelam a mente inconsciente. Ou seja, as figuras dos sonhos personificam algum aspecto da nossa personalidade global, a chamada psique, né, na psicologia analítica. E Jung delineou 4 dessas figuras e deu-lhes os nomes de sombra, ânima, ânimos e self. Nós veremos, meus caros, cada uma dessas figuras, né, desses elementos, posteriormente ao longo desse semestre. Tá? Não se preocupem com os conceitos agora. Eu só quero que vocês entendam a resposta que a Marie-Louise von Franz deu, né? E aí ele fala, o entrevistador pergunta primeiro sobre a sombra, não é? E aí ela responde da seguinte maneira: sombra é um nome que em geral usamos para pessoas do mesmo sexo do sonhador que aparecem em seus sonhos. Essa figura comumente apresenta qualidades ligeiramente inferiores ou opostas ao ego do sonhador. Ela pode personificar nosso lado inferior, nosso melhor inimigo, por assim dizer, mas também pode ser apenas nosso outro lado. Uma bela dupla de ego e sombra, por exemplo, é Don Quixote e Sancho Panza. Aí a Marie-Louise von Franz está fazendo referência, obviamente, aos personagens do clássico imortal, né, do escritor espanhol Miguel de Cervantes, Don Quixote de la Mancha, né? E aí ela prossegue dizendo: um é irrealista e cheio de fantasias, o Don Quixote, e o outro vive no corpo e tem os pés no chão, o Sancho Panza. Um não pode viver sem o outro. Eles são um exemplo típico do ego e sua sombra numa de suas 1000 formas. Então, meus caros, muitas vezes nos sonhos, a sombra vai se manifestar e, naquele momento, ela se manifesta por razões de equilíbrio psíquico. Possivelmente, o sonhador, na sua atitude consciente, está desequilibrado e precisa integrar elementos do seu outro lado, vamos dizer assim, da sua sombra. Mas eu vou falar mais sobre isso também a partir do capítulo 4
do livro, tá, pessoal? Por enquanto é só um exemplo que eu trouxe para vocês. E aí, no mesmo livro, né, da Marie-Louise Fonfrantz, algumas citações de alguns sonhos de pessoas, né, que ela recolheu. Então, por exemplo, uma dona de casa inglesa teve o seguinte sonho: havia uma janelinha na qual estava a mulher selvagem. Ela estava lá desde 1928. Era tão selvagem que não podia parar quieta. Mexia os braços e as pernas, os cabelos eram desgrenhados. Não dava para ver o rosto. Alguém foi falar com ela e ela lhe enfiou uma faca na garganta. Então, representando aí uma figura da sombra da sonhadora, não é? Um lado que muitas vezes nós não queremos ver em nós mesmos. Um lado que frequentemente nos assusta. Por isso que o processo analítico é tão doloroso. Muitas vezes a análise dos sonhos acaba revelando a sombra e, eventualmente, isso é extremamente complicado de aceitar, não é? Um outro exemplo que a Marie-Louise Fonfrantz traz é um sonho de um contador canadense, né? Ele vira e diz assim: tive um sonho ruim com um homem que era cruel comigo. O homem atacava. Era alguém que eu conhecia. Encontrei-o na rua e tive vontade de lhe dar um murro na cara. É bem típico de sonho, mais uma vez uma representação aí da sombra, né? Então, gente, como é que vai acontecer ali a questão do sonho, né? Considerando a ideia de autonomia do inconsciente, ou seja, ele vai funcionar independente da nossa vontade, por isso que ele é o inconsciente, nós vamos ter uma oposição. Essa oposição seria entre o sonho de um lado e as tendências da consciência. Perdão, pessoal. Então, essa oposição que vai aparecer no sonho vai levar à compensação. Então, o sonho, na verdade, é um instrumento de compensação. O que seria essa compensação na definição do Jung? Seria uma confrontação e uma comparação entre diferentes pontos de vista, da qual resulta um equilíbrio ou até mesmo um processo de retificação, ou seja, a pessoa vai mudar o seu comportamento em prol desse equilíbrio. Ou seja, o sonho vai mostrar para o indivíduo: olha, você está agindo muito para lá, você tinha que vir mais para cá. Ou então o contrário, você está agindo muito pouquinho para cá e o ideal seria agir mais mesmo para cá, mostrando justamente essa oposição entre a atitude da pessoa acordada, ou seja, durante a vigília, e determinados elementos ali presentes no inconsciente que revelam a necessidade de um equilíbrio, a necessidade de uma compensação. Por isso que o Jung acreditava que o sonho era um instrumento de compensação bastante importante para nós, não é? E aí ele descreveu, meus caros, 3 tipos básicos de compensação nos sonhos. Então, nós vamos ter, por exemplo, né, uma atitude consciente unilateral. É uma pessoa que está se comportando de uma maneira muito radical. É uma pessoa que está se comportando muito para o lado dos extremos. O sonho dela vai mostrar o oposto. Né? O sonho dela vai mostrar o extremo oposto daquilo que ela está se comportando. Por outro lado, se a pessoa tem uma atitude consciente muito próxima ao centro, mas ainda não chegou ao equilíbrio, o sonho mostra algumas variações dessa atitude. É como se fosse um ajuste fino que aparece como indicação nos nossos sonhos. E o terceiro tipo básico de compensação acontece quando a atitude do sonhador, durante a vigília, acordado, ou seja, a atitude consciente, já está equilibrada. Nesse caso, o sonho vai coincidir e enfatizar essa mesma atitude consciente equilibrada, só para fortalecer a continuidade dessa atitude durante a vigília. Tudo isso, né, essas, digamos, formas de compensação visam ao equilíbrio, ou seja, visam a reconciliação entre o consciente e o inconsciente. Uma tentativa de fazer com que a pessoa entre num estado, portanto, de equilíbrio. Vocês estão vendo que é uma perspectiva bastante distinta daquela tradicionalmente apresentada, não é? Dentro da visão da psicanálise freudiana, não é? Vamos aqui na sequência, pessoal, olha só.
Então, a gente vai ter algumas formas de expressão do inconsciente nos sonhos. Gente, essa parte de baixo é desconfiguração, ignorem isso. Tá? Foquem só nos três retângulos de cima, né? Que seria imagem, metáfora e símbolo. Não é? Seriam as formas básicas de expressão do inconsciente nos sonhos. Não vou me deter muito nisso, não é o momento de nós nos preocuparmos, né, com essas definições, tanto de imagem, quanto de metáfora, quanto de símbolo. Eu queria já passar mais adiante para mostrar uma técnica específica para vocês. Depois eu vou voltar naquilo. Do ponto de vista mais teórico, né, quando chegarmos no momento apropriado do livro. Bom, então a técnica básica da interpretação do sonho, pessoal, consiste em primeiro identificar três elementos ali do sonho. Gente, isso é tudo didático, porque no momento que vocês estiverem fazendo, né, a interpretação do sonho, vocês vão fazer isso de forma automática depois que vocês compreenderem essa ideia. Vocês não vão ficar reduzindo o sonho, né? Ah, aqui é a introdução, aqui é a peripécia, aqui é o desfecho. Você já vai ter essa visão bem estabelecida através da prática, não é? Mas para começar, para vocês darem o pontapé inicial na técnica de interpretação do sonho, é importante conhecer esses três elementos do sonho, não é? Então, nós vamos ter a introdução. Na introdução, existe a apresentação do cenário do sonho, existe a apresentação dos protagonistas do sonho, que nós vamos ter o ego onírico, né? O ego onírico é a representação do próprio sonhador dentro do sonho. Nós vamos ter a exposição do problema, ou seja, o que está movendo os personagens ali daquele sonho. Gente, a introdução do sonho, ela não tem começo. Por que ela não tem um começo? Porque, de modo geral, nós não nos lembramos do começo dos sonhos. É extremamente raro aparecer uma pessoa que se lembre exatamente como começou um sonho. Quando nós recordamos de um sonho, nós já recordamos dele acontecendo, ou seja, já começou. Se nós fôssemos usar uma analogia, considerando o sonho como um filme, na verdade, na maioria dos casos, é como se nós tivéssemos entrado depois do início do filme. Né? O nosso sonho é como se fosse um filme que já começou. Né? E aí, depois dessa introdução, né, cenário, protagonistas, exposição ali do problema, nós vamos ter a peripécia. Peripécia é o desenrolar da história do sonho. Né? É o núcleo central das ações ali do sonho. E, finalmente, nós vamos ter o desfecho. O desfecho é a conclusão do sonho, é aquilo que acontece no final. Pode ser uma solução que apareça para a história, para o problema. Pode ser uma catástrofe, ou seja, pode ser algo aterrorizante, pode ser uma falha naquilo que estava sendo realizado. Enfim, o desfecho ele tem uma importância muito relevante para a interpretação de um sonho. E eu vou começar a falar sobre isso daqui a pouco com vocês, tá? Primeiro, eu queria mostrar um exemplo para ficar mais claro a compreensão de vocês sobre isso. Então, eu trouxe para vocês um exemplo de um sonho, não é? Evidentemente que todos os nomes estão modificados, né? Para não identificar nenhum elemento aí do sonho. Nós temos aí nomes de flores e de uma personagem de uma novela mexicana, não é? Então, olha só o que o sonhador relatou nesse sonho. Ele disse assim: estou na sala de aula da escola do segundo grau. Rosa e Violeta estão comigo. Elas estão chorando e apontam para três gurias rindo. Eu vou até as gurias. É a Flor, a Margarida e a Jasmine. Elas estão vendo a pasta de desenhos da Maria Luísa. Tento tirar a pasta delas, mas elas não deixam e me derrubam. A Jasmine diz que a Maria Luísa sempre empresta essa pasta para elas, porque só elas entendem o que ela sente. Aí o sonhador relatou que, no final do sonho, ele disse: eu grito de raiva e acordo. Vamos decompor esse sonho naqueles elementos, só didaticamente, né? Só para vocês terem uma ideia de como começar. Então, começamos pela introdução, né? A primeira coisa que vocês vão fazer, pessoal, é perguntar pelas associações do paciente. Então, a primeira coisa que ele relatou para mim, nesse caso, né, foi que ele estava na sala de aula de uma escola do segundo grau dele. Então, ó, perguntas.
a serem feitas. Como era essa sala? Como você se sentia na sua escola? Quais são as lembranças que você tem dessa escola? Não é? Aí a pessoa vai falar, porque, gente, o sonho não é constituído de elementos casuais. Ele não é constituído de elementos aleatórios. Se o paciente sonhou com a escola do segundo grau dele e com uma sala de aula específica, é porque existe alguma razão. E essa razão vai sendo desvendada através das perguntas sobre as associações que o paciente vai fazer, não é? E depois, na sequência, ele cita duas pessoas, né? E aí você pode perguntar, quem são Rosa e Violeta? Como elas eram? O que você sentia por elas? E assim sucessivamente, né? Quem são Flor e Margarida? O que é essa pasta? O que tem dentro dessa pasta? Por que você acha que você não conseguiu pegar a pasta e elas não deixavam? Enfim, toda uma série de perguntas que vão contribuir com a interpretação do sonho, não é? Vocês estão vendo que vocês têm que perguntar pelas associações. É claro, né, pessoal, que dependendo da pessoa, na hora que você vira e fala assim, como era essa sala? Gente, a pessoa já busca uma série de associações e você nem precisa fazer outras perguntas, porque a própria pessoa já está te trazendo as respostas. Então, é basicamente usar a técnica de entrevista, gente. É vocês prestarem atenção, estimularem a pessoa a continuar a falar. E uma das técnicas poderosíssimas para isso é a utilização da paráfrase, né? A paráfrase nada mais é do que você repetir aquilo que o seu paciente te disse com as suas próprias palavras, não é? Isso mostra para a pessoa que você não só estava prestando atenção, como eventualmente você até compreendeu. Depois eu vou passar para vocês uma aula específica sobre técnicas de entrevista para ajudar vocês nesse tipo de atividade, tá? E aí, pessoal, a questão da pasta, né? Que pasta é essa? Qual a importância dela? Que desenhos são esses? O que os desenhos mostram? Por que você quer tirar a pasta das meninas? Por que elas não querem deixar? E etc, 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 né? E aí, uma coisa que é muito importante na fase da peripécia, e qual que é a peripécia aí nesse caso, pessoal? Aqui desconfigurou, né? Mas eu tinha feito uns retângulos transparentes, né? Com as bordas vermelhas, indicando cada uma das partes, né? Está desconfigurado, agora que eu percebi isso também. Então, a introdução, ela vai até mais ou menos essa região aqui, ó. A região, né, estou na sala de aula do segundo grau, Rosa e Violeta estão comigo. Tem aí o cenário, tem aí os protagonistas e tal, tal, tal. Aí nós temos a peripécia, né? A peripécia vem, elas estão chorando até o desfecho, não é? Que o desfecho vai ser mais ou menos por aqui, ó. A Jasmine diz que a Maria Luísa sempre empresta, blá, 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 blá. Então, o que está acontecendo aqui nesse momento, né? O paciente relatou que ele queria tirar a pasta delas, mas elas não deixam e me derrubam. Então, esse é o momento de tentar nomear o problema, tentar nomear aquele aspecto central ali da peripécia do sonho. E aí a ideia seria, né? O que essa disputa pela pasta de desenhos da tal da Maria Luísa representa para o sonhador? Meus caros, vocês estão vendo que para nenhum de nós nada disso está fazendo sentido. Por quê? Porque nós não temos as informações do sonhador. Nós não temos os dados da anamnese, nós não temos a história de vida dele, nós não temos as associações livres dele. Então, eu estou falando para vocês apenas do ponto de vista mais amplo. Depois eu vou trazer para vocês, em aulas subsequentes, né, a descrição da sessão na qual essas informações foram obtidas, tá? Mas é só para vocês entenderem a técnica. Então, é tentar nomear o problema. Por que tentar nomear o problema? Meus caros, nós somos seres linguísticos. A partir do momento em que nós somos socializados, uma das, digamos, um dos produtos da cultura que nos é passado, que nos é ensinado, é o idioma, é a linguagem. Perdão. A partir do momento em que nós adquirimos a linguagem, nós começamos
a interpretar o mundo a partir da linguagem. A linguagem passa a ser uma espécie de intermediária para a nossa capacidade de compreensão do mundo. Vou fazer uma pergunta simples para vocês. Vamos ver quem vai responder. Meus caros, descreva um pensamento sobre o nada. Como que você descreveria um pensamento sobre o nada? Coisa alguma. Pois não, minha cara, eu não consegui entender o que você disse. Não há coisa alguma. Não tem. Eu ia falar nada, mas não pôde. Não tem coisa alguma. Vazio. Ou seja, você não consegue pensar. Por que que você não consegue pensar no nada? Porque, por definição, o nada é a ausência de tudo. Ué, se o nada é a ausência de tudo, significa que tudo que contém um nada não tem palavras para descrever. Se não tem palavras para descrever, eu não sou capaz de pensar naquilo que não tem palavras. Estão entendendo onde eu quero chegar, pessoal? Nós, como adultos, só conseguimos pensar naquilo que tem nome. Por isso que, do ponto de vista psicodinâmico, desde a psicanálise, passando para a psicologia analítica, é fundamental que, durante o processo terapêutico, o paciente consiga nomear o seu problema, que ele consiga dar nome para os seus sentimentos, que ele consiga dar nome para aquilo que ele está experimentando em termos de conflito. Porque enquanto ele não conseguir dar um nome, ele não vai conseguir lidar com aquilo. Então, um sentimento existe sem nome? Claro que existe sem nome, gente. É óbvio que existe sem nome. Sentimentos não precisam de nome. Nós é que precisamos dar nome para poder lidar com isso. Entenderam o raciocínio, pessoal? Por que é importante nomear o problema? Porque eu não consigo pensar naquilo que não tem nome. E olha só a importância de nomear. Quando nós nomeamos de uma forma equivocada, nós vamos pensar também de uma forma inadequada sobre aquela questão. Perdão, sobre aquela situação. Exemplo. Grande parte das pessoas utiliza determinados termos, que são termos da psicopatologia, de uma forma inadequada. Vou citar o exemplo clássico disso, depressão. O paciente chega no seu consultório e aí você inicia a fala com ele perguntando como que a pessoa se encontra naquele momento, o que a motivou a procurar o atendimento, qual o problema que ela está enfrentando, enfim, cada terapeuta tem a sua forma de iniciar, né, a interação ali com o paciente para identificar a demanda dele. E aí algumas pessoas vão virar para você e vão dizer assim, nossa, eu estou me sentindo deprimida, nossa, eu estou me sentindo deprimido. Olha isso, pessoal. Depressão, a pessoa diz que está deprimida. Espera aí. Você vai ignorar o rótulo e você vai perguntar o quê? Gente, qual é a primeira coisa que você, como terapeuta, deveria perguntar para um paciente que te fala: ah, eu estou deprimido? O que você tem que perguntar para ele? Quem arrisca um questionamento? Defina depressão para você? Quase isso, minha cara. Você foi bem pertinho. Mas está muito Estar acadêmico, muito deprimido para você. técnico. Quase isso, gente. Vocês ainda estão bastante científicas, vamos dizer assim. Lembra que vocês estão falando com um paciente, estão falando com uma pessoa. Descreva esse Descreva esse sentimento. sentimento para mim, por favor. Isso, perfeito. A primeira coisa que você vai perguntar, descreve isso para mim. Descreve como é que você se sente. Fala para mim o que que você faz e o que que você não consegue fazer. Entendendo? Eu preciso que a pessoa me diga o que que ela está sentindo, eu quero saber o que que ela está fazendo, eu quero saber o que que ela não consegue fazer.
Aí ela vai me descrever e, gente, você ignora o rótulo não interessa. Porque a pessoa não sabe, ela está falando uma coisa que ela não sabe. Ah, estou deprimida. Gente, depressão, pode ser que ela seja deprimida mesmo? Pode. Mas na maior parte das vezes, ela está dando um nome que não corresponde à, digamos, riqueza dos sentimentos que ela está experimentando. Por isso que você sempre vai perguntar. Gente, nunca se esqueçam disso. A pessoa chegou no seu consultório e te falou: ah, eu estou triste. Descreve para mim como você está se sentindo. Aí alguém pode pensar assim: ué, você não sabe o que é ser triste, não? Gente, cada pessoa vai interpretar de um jeito. Cada pessoa vai definir. Por isso que definir é complicado, gente, porque você tá apelando para o intelectual. A pessoa pode te dar uma resposta de dicionário. Não é isso que você quer na prática terapêutica. Você não quer saber se ela sabe o que é tristeza. Você não quer saber se ela sabe o que é depressão. Você quer saber o que a pessoa está sentindo. Entenderam o raciocínio, pessoal? Por que é importante nomear o problema e depois de nomear o problema, descrever, a própria pessoa ser capaz de descrever o que ela está sentindo, o que ela está pensando. É esse o seu material de trabalho como terapeuta. Tá certo, pessoal? Então é mais ou menos essa a ideia. Aí você na peripécia, né? Junto com o seu paciente, foram lá e tal, tentaram nomear o problema, o que a disputa representa e tal. Aí vocês podem passar para um outro nível, né? Que é o nível do desfecho, que é aquela parte, né, que eu grito de raiva e acordo, né? E aí você vai perguntar pelas associações do paciente, por que você gritou de raiva? O que te fez sentir raiva? Como é que era essa raiva? E por aí vai. Então, percebam que a partir do sonho, vejam, um sonho curtíssimo, gente. É um fragmento de sonho. Foi possível extrair informações riquíssimas sobre o que o paciente estava sentindo. O sonho é uma forma de você acessar o inconsciente do paciente. O pessoal que já adiantou mais a leitura do Psicologia do Inconsciente já deve ter chegado na parte que o Jung descreve a importância dos sonhos, não é? Para se acessar o inconsciente. E que o mérito dessa descoberta foi de Freud, não é? Freud foi foi o grande pioneiro na utilização dos sonhos como, olha que nome bonito, via régia para o inconsciente, ou seja, a estrada principal para se alcançar esses conteúdos que estão muitas vezes inacessíveis por outras formas de obtenção de informação, né, pessoal? E aí eu queria falar um pouquinho sobre um daqueles elementos, né, que vocês viram na resposta da Marie-Louise Fonfrantz, naquela entrevista que eu mostrei para vocês, né, que é ânima. Ânima é a personificação de todas as tendências psicológicas femininas da psique do homem. No caso da mulher, é ânimos. É uma personificação de todas as tendências psicológicas masculinas. Então, nos sonhos dos homens, aparecem figuras femininas, na forma de ânima. Nos sonhos das mulheres, aparecem figuras masculinas, na forma de ânimos. E aí, os humores e sentimentos instáveis, as intuições proféticas, a receptividade ao irracional, a capacidade de amar, a sensibilidade à natureza e, por fim, mas nem por isso menos importante, o relacionamento com o inconsciente, não é? Nos sonhos masculinos, frequentemente, as figuras femininas vão aparecer como guias. Por isso que eu coloquei essa imagem aí para vocês. Eu vou voltar a falar sobre isso posteriormente, em outras aulas, né, específicas sobre essa questão. Eu gostaria agora, pessoal, de voltar brevemente para um determinado trecho do capítulo, por isso eu vou trocar agora a tela para poder acessar, né, o trecho do capítulo, para poder discutir uma questão bem interessante com vocês. Então, vou pedir alguns minutos, né, para eu poder fazer essa troca, para a gente poder analisar essa questão, né? Eu gostaria de prosseguir, então, discutindo com vocês um trecho aqui do capítulo 2, Teoria do Eros. Então, na página 26, o Jung vai escrever, né, basicamente o seguinte:
O erotismo constitui um problema controvertido e sempre o será, independente de qualquer legislação futura a respeito. Por um lado, pertence à natureza primitiva e animal do homem, e existirá enquanto o homem tiver um corpo animal. Por outro lado, está ligado às mais altas formas do espírito. Só floresce quando espírito e instinto estão em perfeita harmonia. Olha esse detalhe, pessoal. Por que eu escolhi esse detalhezinho para falar com vocês? Daqui a pouquinho eu vou perguntar uma coisa, mas eu queria que vocês focassem muito nessa frase. Eu vou continuar a leitura e daqui a pouquinho eu vou fazer uma pergunta, mas eu vou reler esse trechinho porque ele é central para a pergunta que eu vou fazer. Então, olha só. Só floresce quando espírito e instinto estão em perfeita harmonia. Faltando-lhe um dos dois aspectos, já se produz um dano ou pelo menos um desequilíbrio devido à unilateralidade, podendo resvalar facilmente para o doentio. O excesso de animalidade deforma o homem cultural. O excesso de cultura cria homens doentes. Então, vamos analisar isso aqui, pessoal. Em vários momentos da sua obra, Jung descreve o cuidado que nós temos de ter ao observar o nosso paciente apresentando um comportamento extremado. Pessoas que apresentam um comportamento radical, pessoas que apresentam um comportamento muito extremado, geralmente apresentam algum tipo de desequilíbrio. Certo, pessoal? Então, são elementos neuróticos e que, portanto, essa neurose acaba se expressando, não é? Nesse extremismo. Então, por isso que pessoas que são muito radicais, nós devemos olhar com cautela e buscar aqueles elementos neuróticos subjacentes. E aí a minha pergunta para vocês é a seguinte. Pessoal, onde, no dia de hoje, estou até exagerando, no dia de hoje, né? Então, deixa eu reformular a minha questão, porque vocês não vão encontrar isso em lugar, né? Na verdade, é momento, então, onde não cabe. Então, eu vou reformular minha pergunta. Em que momento da aula de hoje vocês ouviram algo que lembra essa questão que está sendo discutida aqui pelo Jung, né? Essa questão de desequilíbrio, unilateralidade. Em que momento da aula vocês ouviram falar sobre alguma coisa parecida? Vamos ver quem estava atento e vai ser capaz de fazer uma relação entre essa parte do capítulo e o que eu estava comentando. Eu acho que foi na parte do sonho que só ela entende, tipo, abre aspas, não está escrito desse jeito, mas só ela entendia o que eu sentia. Alguma coisa assim. Minha cara, a sua resposta está bastante interessante, mas por alguma razão a sua fala ela chegou entrecortada. Então eu não consegui entender o início e o final daquilo que você comentou. Mas você falou sobre sonhos e é mais ou menos por aí, né? Você gostaria de, por favor, repetir o que você falou, porque eu achei bem interessante, para eu poder entender a parte inicial e a parte final do seu argumento. Parece que houve algum problema técnico, né? Com o áudio da colega. Vamos aguardar para ver se o áudio retorna, porque a resposta da colega está correta, não é? Quando eu discutia com vocês acerca da, digamos, da função dos sonhos na perspectiva junguiana, ou seja, a ideia de que os sonhos são instrumentos de
compensação. E instrumentos de compensação que visam ao quê, meus caros? Visam a restituição do equilíbrio da psique, não é isso? Da personalidade global. Então, se existe uma unilateralidade na atitude consciente, ou seja, a pessoa está radical demais para um lado, os sonhos vão surgir para mostrar para essa pessoa, opa, volta para o centro, né? Volta para o equilíbrio, tá exagerado, não é? Então, vocês vão observar isso muito na prática clínica, são aquelas pessoas que são 880, né? É aquela pessoa moralista demais, ou aquela pessoa devassa demais, ou aquela pessoa que tem posições muito extremadas, não é? Tudo isso pode acabar nos sonhos se manifestando como um apelo ao equilíbrio, né? Na forma de compensação. Perdão, não que o extremismo venha aparecer nessa forma nos sonhos, né? Na verdade, os sonhos vão aparecer com um conteúdo do inconsciente que revela para o sonhador a necessidade de equilíbrio, a necessidade de um reestabelecimento, né, desse equilíbrio dinâmico da psique. Tá certo, pessoal? Era isso que eu queria comentar com vocês. Me parece que alguém gostaria de fazer um comentário. Minha cara, fique à vontade, por favor. Ingrid. Então, seria, para ver se eu entendi, para esse equilíbrio, então, por exemplo, quando a gente sonha algo que a gente pensa, por exemplo, isso não tem nada a ver, seria esse equilíbrio, teria a ver também? Minha cara Ingrid, infelizmente eu não consegui ouvir o seu comentário. Não sei se é um problema aqui na minha rede, mas para mim chegou muito baixo. Se você, por favor, não se importar, eu gostaria que você repetisse a sua pergunta, né? Ou, na verdade, você gostaria de saber se o seu entendimento sobre o conteúdo está correto, não é isso? Então, se você puder, por favor, repetir. Sobre o equilíbrio, né, que o senhor falou. Então, quando a gente sonha algo, que depois, quando a gente lembra do sonho, a gente pensa assim, mas isso não tem nada a ver com o que eu já vivi, é algo fora da minha realidade, seria esse equilíbrio? Excelente, minha cara, justamente isso. Entra naquela categoria, né, do sonho apresentando uma atitude que é oposta à da atitude consciente. Então, uma espécie de apelo ao equilíbrio. Aquela ideia da compensação. Evidentemente, minha cara, aqui é necessário um trabalho de análise do sonho, não é? Para verificar se de fato é assim. Porque, meus caros, não é útil para o trabalho do psicólogo, por exemplo, aquilo que frequentemente aparecia na cultura popular, não é? Que eram aqueles dicionários de símbolos de sonhos, né? Então, a pessoa que sonhou com um dente é isso, a pessoa que sonhou com uma casa é aquilo, e blá, 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 blá. Gente, isso não é útil para nós psicólogos, por quê? Porque vocês se lembram que o primeiro degrau para a análise de um sonho, para que se possa interpretá-lo, é a esfera da simbologia individual, ou seja, o que aquele dente representa para o sonhador. O que aquela casa representa para o sonhador. Exato. Às vezes é um elemento muito particular, algo muito específico da história de vida do sonhador. Esgotou-se aquilo e não se encontrou uma associação, o paciente não fez associação, ou a interpretação não fez sentido para o próprio paciente, aí sim vai se buscar o recurso de uma análise cultural dos símbolos que aparecem no sonho. Aí sim, aí nós vamos, peraí, na nossa cultura, perdão, na nossa cultura não, né? Na cultura do paciente. O que significa dente? Vamos fazer de conta que na cultura dele, dente significa, sei lá, morte. Opa, por que será que a pessoa está sonhando com morte? E aí vai se conversar com o paciente, ele vai relatar, né, qual que é a experiência dele com a morte, qual que é o temor, e blá, 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 blá. Entenderam o raciocínio, pessoal? Vocês jamais vão entrar com aquela ideia, não, a pessoa sonhou que está caindo, é isso. Não. Sempre se começa com a simbologia individual. Sempre se começa com as associações do paciente. É ele que sabe sobre o sonho dele.
não é o terapeuta, não é o analista. Nosso papel é coadjuvante. Nós apenas auxiliamos a pessoa nesse processo, nessa jornada, né? Então, o seu raciocínio está correto, viu, minha cara Ingrid? Muito obrigado pelo seu comentário. Então, pessoal, mais algum comentário, mais alguma pergunta que vocês tenham? Fiquem à vontade. Bom, pessoal, então, nesse sentido, eu vou encerrar nossa atividade por hoje, né? E vou colocar para vocês a atividade, né, o exercício avaliativo, lá no Google Classroom.